Se você se visse no meio de um apocalipse zumbi, onde as criaturas são extremamente rápidas e vão fazer de tudo para te finalizar, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Sing tentando sobreviver a um mundo à beira do colapso. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os zumbis peixes, com unhas e dentes. O mundo como conhecemos está prestes a acabar. Isso porque, graças às mudanças climáticas, as geleiras estão derretendo e liberando bactérias que estão dizimando grande parte da vida marinha, levando a uma crise mundial por falta de comida. Como se não fosse suficiente, o clima seco ainda gerou uma seca nunca antes vista em todo o mundo, tornando a água um recurso muito escasso. Essa falta de comida e água causou várias revoltas em muitos países, fazendo a maioria das sociedades estar quase desmoronando, menos a Tailândia, já que depois de cortar o contato com grande parte do mundo exterior, a Tailândia conseguiu aprender a se virar sozinha sem depender de fornecimentos externos, apesar de também estar à beira da anarquia. E no meio de toda essa loucura, conhecemos o Sing, um homem encarregado de levar o abastecimento de comida para as cidades. Mas o cara estava a fim de largar o seu emprego, pois a sua esposa, Rin, estava querendo voltar para sua cidade natal, onde acreditava que poderiam ter mais suprimentos, e consequentemente, uma qualidade de vida melhor. Porém, o seu parceiro fala que independente do lugar, o mundo inteiro está do mesmo jeito, totalmente devastado. Nesse momento, os dois percebem que a estrada estava bloqueada, e entendem que iam sofrer uma emboscada de pessoas desesperadas para conseguir alguns recursos. Por isso, Sing sai do caminhão escondido, e surpreende os bandidos, revelando que era bom de briga, já que o cara era um ex-lutador, e ele consegue com extrema facilidade dominar e derrotar vários caras de uma vez só, mesmo aqueles que estavam armados com facas. E sem perder tempo, ele e seu parceiro derrotam os criminosos, e seguem o caminho como se nada tivesse acontecido. E após finalizar a entrega, o Sing ganha uma moto tunada como pagamento pelo serviço, e quando vai conferir a parte da entrega que tinha ganhado como pagamento, o seu amigo percebe que ali tinha muito peixe, e fica feliz pois fazia muito tempo que não tinha uma refeição decente, sem nem imaginar a catástrofe que esses peixes vão causar. Isso porque, longe dali, o Purit, que é o representante do Vazu, que é o cara que está tentando diminuir a fome no país coletando esses peixes e distribuindo para a população, vai fazer uma reunião com outras mentes importantes da Tailândia, para apresentar os peixes que o Vazu trouxe para alimentar a população. E enquanto comiam, o cara fala como isso seria a salvação do país, até que ele simplesmente começa a cuspir um líquido negro e cai no chão convulsionando, indicando que tinha algo muito errado com aquela carne. Bom galera, numa situação como essa, em que os alimentos estão acabando e a água está cada vez mais se tornando um recurso escasso, os mais preparados são aqueles que vão sobreviver por mais tempo. Então o certo aqui seria estocar o máximo de alimentos não perecíveis ou enlatados que você conseguir, já que eles não correm o risco de estragar tão cedo e podem ser racionados com mais facilidade. Além disso, existe uma tática que você pode fazer com o arroz que praticamente aumenta a validade dele para 10 anos. Basta colocar em uma garrafa PET ou qualquer recipiente que tenha uma tampa. Depois bata até o arroz descer, coloque um alumínio e uma gota de álcool em gel, jogue um fósforo lá dentro e feche rapidamente. Isso irá criar um vácuo que preservará o arroz. Você também pode usar um absorvedor de oxigênio, porque se você é desastrado, evita de pôr fogo em tudo. Mas a gente sabe que o fogo é muito mais divertido, né? Ah, e já faz um tempo que eu vi essa tática lá no Guia do Sobrevivente e também no canal Sobrevivencialismo. E quanto à água, além de comprar o máximo que você conseguir, de preferência em galões, já que eles duram muito mais e também são mais fáceis de racionar, seria interessante tentar encontrar uma fonte de água doce que você possa ferver para purificar as impurezas, como córregos, lagos, rios e nascentes. Fora que seria indispensável pegar alguns recipientes, construir um poço ou uma cisterna para armazenar a água da chuva, pois mesmo que a seca esteja intensa, ainda devem acontecer algumas chuvas esporadicamente, e são essas oportunidades que buscamos explorar. Além disso, existe outra coisa que precisamos armazenar, que também acaba muito rápido, e é muito importante, que são os suprimentos médicos. O ideal aqui seria dirigir até a farmácia mais próxima e colocar tudo que você conseguir encontrar no carrinho, priorizando sempre analgésicos, anti-inflamatórios, desinfetantes, bandagens e antibióticos. E presta bem atenção aqui, considere que estamos falando de um suposto apocalipse, então num cenário hipotético, leve o que puder, já que a sociedade vai ruir em pouco tempo. Então é melhor ter isso e arriscar, do que não ter e acabar morrendo de alguma infecção. Qualquer coisa, deixe o dinheiro no balcão se isso te deixar melhor, mas dependendo da situação, ninguém vai pegar essa grana. E eu tenho que falar desse jeito aqui pra não acabar aparecendo na Record, né? Com os caras me acusando de incentivar saquear algo em uma situação hipotética. Então, não façam isso na vida real, hein? E mesmo que nem todos os países sejam os Estados Unidos da vida, armas também são importantes, sejam armas brancas ou de fogo, não só para se defender dos zumbis, mas também para caçar qualquer animal que você consiga abater, como pombos, corvos, esquilos e qualquer coisa que possa te dar proteína. E claro, poder se defender de infectados ou de sobreviventes mal intencionados. E também seria indispensável se manter em forma para não acabar morrendo por falta de aptidão física, e também treinar qualquer tipo de luta que você conseguir, pois em países como o Brasil, onde armas de fogo são extremamente difíceis de conseguir, se você não for um ladrão, né, ou um policial ou um CAC. Fora isso, seu corpo vai ser a única arma, então é bom
aprender a se defender. E também eu tenho que ressaltar a burrice desse pessoal, já que nesse momento já era de conhecimento geral que a água do mar estava contaminada por bactérias ou toxinas de milhões de anos atrás, que estavam matando toda a vida marinha. Então comer os peixes que estão na água infectada é uma maluquice sem tamanho, e eu entendo que nessa situação todos queriam comer algo diferente, pois parece que por quase uma década todo mundo está comendo um tipo de ração que esse cara inventou. Mas pô galera, eles nem tentaram fritar essa bagaça antes. Eu sei que é cultural deles comerem peixe cru, mas com a água estando contaminada, o mínimo que eu esperava é eles tentarem pelo menos usar o calor para matar as bactérias, né? E eu sei que alguns de vocês vão falar que muitas toxinas marinhas são termoestáveis, e não adiantaria nada fritar. Então pelo menos eles deveriam ter examinado melhor o bendito do peixe, ou até mesmo feito um teste controlado. Além disso, pelo que eu pude ver até agora, esse peixe é um tamboril. Apesar do bicho ser bem feio, ele é comestível e muito apreciado em alguns lugares. E galera, existem várias toxinas que são termoestáveis, como a saxitoxina, que é aquela toxina das marés vermelhas. Ela resiste ao calor e é mais típica em moluscos, mas pode acabar entrando na teia alimentar e atingir os peixes. E o quadro neurológico dela é agudo, formigamento, ataxia e até paralisia. Também tem o ácido domoico de algas, como a Pseudonitzschia. Essa pode contaminar peixes e também não é destruído por cozimento ou congelamento, e está associada a convulsões e é excitotóxica, ou seja, causa uma ativação excessiva de receptores para o neurotransmissor glutamato, causando danos ou morte neuronal. Essa é mais comum em moluscos, anchovas, sardinhas, mas também pode subir na cadeia. E infelizmente galera, já teve casos onde rotularam errado o peixe e venderam um baiacu no lugar de um tamboril. Aí já viu, né? Por isso você deve tomar cuidado com o que você come regularmente. Estando em um apocalipse, o cuidado deve ser triplicado. Então o Sing não deveria dar mole e consumir esse peixe logo de cara, pois é no mínimo suspeito ter peixe assim no meio de um apocalipse. No fim, o melhor é não comer mesmo. Quando chega em casa, o Sing vai conversar com a sua esposa, que não estava nada feliz com ele estar fazendo serviços perigosos de novo, pois não saberia o que iria fazer da sua vida se seu amado batesse as botas. Porém o Sing garante que essa foi a última vez, mas a garota não acredita, pois ele já tinha prometido isso antes e nunca cumpriu. Mas diferente dele, a Rin sabe de fato quem cumpre todas as suas promessas, e de quebra ainda ajuda ele a investir sem ter que se colocar em perigo. E é por isso que eu te convido a conhecer a AUVP, a maior escola de investimentos do Brasil, que te ensina a sair do absoluto zero ao avançado e se tornar um investidor completo. Tudo isso com apenas 8 semanas de curso e de forma 100% online, do conforto da sua casa. E quem já tentou investir por conta própria ou estudar o mercado sozinho, sabe que é muito difícil e arriscado, pois qualquer erro pode custar uma boa quantia da sua grana. E com dinheiro não se brinca, pessoal. Então venha fazer parte da comunidade com mais de 60 mil alunos da AUVP, onde você vai aprender a decidir por conta própria os melhores investimentos para colocar o seu dinheiro e diminuir drasticamente as suas perdas de capital em investimentos ruins. Além disso, uma das pessoas que também vai te acompanhar nessa jornada é o Raul Sena, um investidor com mais de 10 anos de experiência no mercado e criador do canal Investidor Sardinha, que é um dos canais mais relevantes do assunto de investimento. Nas lives que vão acontecer toda segunda-feira, você vai poder tirar dúvidas e falar sobre os assuntos diversos que envolvem a sua vida financeira, e por isso você nunca estará sozinho nessa jornada. Então não perca tempo e clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e venha fazer parte da UVP, para garantir um futuro melhor e mais próspero para sua família. E depois que a Rin apresenta ao seu namorado uma forma melhor de garantir o futuro dos dois sem ter que se arriscar, ela sai para trabalhar irritada com o cara. Mas o camburão que levava todos os médicos até o hospital, ela encontra sua amiga que percebe imediatamente que a Rin não estava bem e pergunta se ela tinha discutido com o seu marido. E quando a garota fala que sim e explica que o cara estava tentando se matar em um trabalho perigoso, a mulher fala que ele devia ter seus motivos, pois ninguém arriscava a vida por nada. Além disso, não tinha muitas opções de trabalho com a situação do país piorando cada vez mais. E chegando no hospital, o filho da mulher, o Bud, pede para ir ajudar a Rin em suas consultas, a acompanhando pelo hospital e tentando ao máximo animar os pacientes. Só que mais tarde, a doutora é chamada para fazer uma cirurgia, mas quando ela estava prestes a entrar na sala de operações, o diretor do hospital chama ela para atender um paciente ainda mais importante, o Sr. Vazu, que financiava o hospital há anos. Porém, no caminho para chegar até ele, os dois veem o Purit sendo levado às pressas para a sala de operações, enquanto tinha fortes convulsões. Mas como estava com pressa, os dois não dão muita atenção pro caso, e vão rapidamente até o leito onde a esposa do Vazu estava internada. E o político revela que chamou os dois ali, pois queria uma opinião médica, já que ele estava pensando em dar fígado de um dos peixes do seu novo carregamento para sua esposa, na esperança de ajudá-la a se recuperar. Porém, a Rin avisa que não tinham qualquer certeza se o peixe iria ajudar em algo, mas o Vazu já estava determinado a fazer isso, pois não aguentava mais ver a sua amada naquela situação. Em paralelo, vemos o Purit na sala de operações, onde os médicos analisam o corpo dele e percebem que tinham vários parasitas espalhados pelos seus órgãos, mas antes que conseguissem fazer algo, o cara simplesmente vomita todo o tangue de morango que tinha no corpo dele e bate as botas. Mas quando os médicos estavam se preparando para empacotar o cadáver, o cara simplesmente volta à vida virado no capiroto e começa a atacar todos. Mais tarde, a doutora Rin e o diretor estavam saindo do quarto do Vazu, até que vem o Purit atacando várias pessoas nos corredores, e logo as autoridades são chamadas para controlar o cara.
cara, e o governo emite um alerta para toda a população, pedindo que fiquem longe do hospital local, pois estava tendo uma situação de risco lá. E o Singh acaba ouvindo isso, e sem pensar duas vezes, o cara vai até o lugar para tentar resgatar a sua esposa. Porém, assim que chega perto da entrada, ele vê que a situação estava crítica, pois alguns civis e soldados estavam sendo arremessados das janelas pelos infectados, e logo esses corpos se transformaram em zumbis que começaram a atacar os soldados, que com medo da doença se espalhar, decidiram isolar todos que estavam na área dentro do hospital para manter o restante da cidade segura, e quem tentasse escapar era morto na bala. Enquanto isso, dentro do hospital, a Rin estava cuidando do diretor que tinha sido atacado por um dos infectados, e enquanto ela procurava por uma rota de fuga, o diretor acaba virando um zumbi e parte para cima da garota, mas por sorte o zumbi era muito atrapalhado, e acabou caindo em várias prateleiras, dando chance dela conseguir escapar. Ok, antes de tudo, precisamos começar pelo paciente zero dessa doença, o Purity. O cara basicamente foi levado para o hospital de uma forma totalmente descuidada para um paciente portador de uma doença desconhecida, da qual não sabemos como pode ser transmitida, e o quão infecciosa ela é. No mínimo, ele deveria ser levado por uma equipe especializada e mantido em uma sala isolada, e quarentenada para impedir que ele passasse isso para qualquer outro paciente. Mas os caras literalmente passaram ele de qualquer jeito num corredor cheio de pessoas. E antes que alguém diga que não tinha como saber que era um novo tipo de doença, no exame do cara tinham diversos parasitas espalhados pelos órgãos dele. Obviamente tinha algo de errado, e só de você olhar para esse cara, dá pra ver que ele não tá puro, né? Quanto à infecção, esse negócio me lembra muito o vírus da raiva que vimos em Extermínio, que já tem a trilogia completa aqui no canal. Pois assim como em Extermínio, o vírus leva pouco tempo para infectar totalmente a pessoa. A diferença é que aqui os pacientes realmente estão meio que mortos. Diferente de Extermínio, onde as pessoas estão vivas, e um tiro em qualquer lugar do corpo pode ser o suficiente para finalizá-los, aqui parece que voltamos aos zumbis de antigamente, onde apenas um disparo na cabeça consegue finalizá-los de vez. Mas o que as pessoas poderiam fazer para sobreviver nessa situação? Bom, primeiro de tudo, temos que dividir essa galera em dois grupos, os que estão presos em quarentena no hospital e as pessoas que estão na rua, ou em suas casas, começando pelas que estão fora do epicentro de infecção. O ideal seria que alguns soldados alertassem toda a população de que uma doença estranha está acontecendo, mas como boatos se espalham, vamos imaginar que nesse momento a maioria dos cidadãos já soubesse do que está acontecendo no hospital, e isso não seria tão difícil, afinal eles avisaram para todos ficarem longe do hospital, então é só questão de tempo até a fofoca chegar no ouvido da galera. A partir daí, seria extremamente necessário reunir recursos, mesmo que seja entrando em casas completamente abandonadas e pegando o máximo de coisas que conseguíssemos, pois não sabemos quanto tempo vamos ter que ficar isolados do restante das pessoas. Em seguida, precisamos fortificar ao máximo a nossa casa, barricar janelas, empurrar objetos pesados para as portas e manter qualquer coisa que possa ser usada como arma por perto, como facas, cabos de vassoura ou barras de ferro. Então ficamos em casa o máximo de tempo que conseguimos, sobrevivendo com os recursos que temos e racionando comida, pois sair nas ruas é praticamente pedir para ser infectado, principalmente se a infecção chegar no restante da cidade. A outra opção que temos é pegar um veículo, colocar todos os nossos suprimentos e entes queridos lá dentro, e dar o fora da cidade o quanto antes, pois em zonas rurais, a chance da infecção chegar é bem pequena, e temos mais chances de sobreviver longe da cidade, que em pouco tempo vai estar tomada pelo vírus, se ninguém fizer nada a respeito. Agora, para quem está preso dentro do hospital, o ideal seria achar uma sala segura para se esconder, barricar as portas e janelas, depois pegar qualquer coisa que possa ser usada como arma, como um bisturi por exemplo, e se esconder sem fazer barulho, enquanto espera o tumulto passar, e depois correr para o estacionamento para tentar pegar algum veículo e conseguir fugir, pois sair no momento em que o caos está acontecendo é pedir para morrer também. Já o Singh, se esse cara vai sair em busca da Rin, ela precisa se armar com algumas coisas, isso vai desde pedaços de metal das macas, extintores, hastes de soro para usar como lança, até placas de raio-x, para usar como escudo para evitar mordidas, além de evitar elevadores, pois em situações desse nível, logo a energia para esse tipo de coisa será cortada, e apenas o essencial será mantido, isso se não desligarem tudo. E esse cara vai ter muito trabalho para encontrar a mulher, pois esse hospital é bem grande, então a única tática que ele pode usar é a de tentar passar no modo stealth, trancando todas as portas atrás dele para evitar surpresas na retaguarda, lá ele. Sem contar que os caras precisam evitar janelas e portas que dão para fora do prédio, pois os militares lá fora estão putos e finalizam qualquer um que tentar escapar. Já a Rin, talvez a melhor sala para ela seria a de radiologia, pois geralmente a salinha onde o operador fica é blindada, tem poucas aberturas e a visão de fora é limitada, além da porta poder ser barricada com os móveis pesados que tem nessa sala. Outro lugar interessante seria a sala de manutenção ou almoxarifado, pois lá teria objetos que podem ser usados como armas, mas caso não esteja por perto de nenhum desses lugares, um quarto comum já iria funcionar, só precisaria barricar com uma cama ou uma mesa, por exemplo. Enquanto a Rin tentava de qualquer jeito sair daquele hospital, ela ouve seu namorado chamando-a pelo interfone. O problema é que a energia cai bem na hora que ela iria responder, e como se não fosse suficiente, o caminho inteiro até os andares mais altos estava infestado por inúmeros zumbis, que estavam prontos para finalizar alguém que passasse por ali. E nos andares inferiores, onde o vírus ainda não tinha chegado, vemos o Singh tentando de todas as formas entrar em contato com a sua esposa, mas quando não consegue, ele percebe que teria que subir e passar pelos mortos-vivos se quisesse resgatá-la. Nesse momento, o infectado aparece e ataca
ataca o rapaz, mas ele consegue desviar com facilidade da criatura, e vendo que não conseguiria derrubá-la na porrada, o Sing usa um fio solto para amarrar o zumbi e jogá-lo em cima de uma barra de ferro, perfurando e prendendo a criatura. Em seguida, o Sing sai pelos corredores descendo o cacete em qualquer morto-vivo que aparecesse na sua frente, até que ele ouve uma criança gritando, e vemos que ali perto, o Bud estava tentando escapar dos monstros, mas infelizmente ele é encurralado por vários deles em um dos cômodos. Mas antes que as criaturas conseguissem dar cabo do garoto, o Sing aparece para salvá-lo e enche os bichos de porrada. Então o menino avisa que o ponto fraco das criaturas era na cabeça, ajudando o cara a identificar onde tinha que bater para realmente finalizar os zumbis. Mas mesmo com o Sing descendo a porrada nos zumbis, o garoto é mordido na perna por um deles, e o Bud já começa a dizer seus últimos desejos e mandar o Sing ir embora, pois ele está condenado. Porém, ao olhar melhor, ambos veem que o zumbi era banguela e estava usando uma dentadura. E após resgatar a criança, ele pergunta se o Bud conhecia a Dra. Rin, e ele fala que era amigo dela, e que tanto a Rin quanto a sua mãe deviam estar no terceiro andar nesse momento. E como o Sing não sabia se mover pelo hospital, ele pede para o menino ser o seu guia. Enquanto isso, do lado de fora, vemos o General Chai e outros líderes do estado discutindo o que poderiam fazer para exterminar essa doença antes que ela se espalhasse para o restante da cidade. E como era muito arriscado enviar os soldados para dentro do hospital, pois eles também poderiam ser infectados, o General Chai fica sem escolhas e fala que o método mais seguro seria explodir o hospital, pois lá dentro tinham apenas algumas centenas de pessoas, enquanto no restante da cidade haviam 5 milhões. Em paralelo, vemos que a Rin ainda estava tentando achar uma forma de sair daquele lugar amaldiçoado, até que ela encontra um dos seguranças do hospital quase morto no chão, e resolve se aproximar para pegar as chaves da sala de segurança. Porém, quando ela consegue fazer isso, a criatura desperta e tenta atacá-la, mas a jovem é mais rápida e consegue trancar a porta antes do zumbi morder ela. E aí ela usa o tempo que tinha para olhar as câmeras, procurando por uma saída daquele lugar, mas ao ver o estado em que o hospital se encontrava, a mulher começa a lentamente perder as esperanças de conseguir escapar dali, já que os corredores de todos os andares estavam tomados por aquelas coisas. Voltando pro Sing, ele e o garoto conseguem chegar no terceiro andar, na sala dos funcionários, e acham um quadro com as designações de cada médico, descobrindo que a Rin estava na verdade no quinto andar. O problema é que o infectado todo ferrado que estava na cadeira de rodas percebe a presença dos dois e começa a gritar, chamando a atenção de vários zumbis, forçando eles a se esconderem em um dos leitos, onde um filho estava cuidando do seu pai. E o rapaz fala que não tinha como fugir e que todos iriam bater as botas, por isso ele dá um jeito de se finalizar ali mesmo. Porém, o Bud nem tem tempo de ficar traumatizado com essa cena, já que os zumbis estavam quase conseguindo invadir o quarto, forçando ele e o Sing a fugirem pela janela, escalando alguns andaimes que estavam do lado de fora. Porém, no caminho até o quinto andar, uma garota zumbi acaba agarrando a perna do Bud, mas o Sing consegue ajudá-lo no último momento, percebendo o quanto o menino estava assustado com tudo aquilo, decidindo fazer uma pausa na sua jornada para esperar o Bud se acalmar. Bom galera, eu sei que parece muito maneiro a ideia de lutar corpo a corpo com zumbis igual o Sing está fazendo, mas apesar de ser muito legal de fato, fazer isso é correr um risco muito alto e desnecessário. Primeiro porque, como eu disse antes, não sabemos se os infectados ainda são capazes de sentir dor, então nossos golpes podem não surtir efeito algum, fora que ficar muito próximo dessas coisas, ainda mais se forem várias delas, aumenta a chance de sermos arranhados, mordidos ou até despedaçados pelos infectados, sem contar que ficar metendo a mão na cara dos zumbis é um grande facilitador, né? Pois uma hora ou outra, as mãos desse cara podem sangrar ou o dente do zumbi pode entrar em contato com a pele dele, e aí já era. E como a infecção demora poucos minutos para fazer efeito no corpo, qualquer arranhão que entre em contato com alguma secreção dos infectados pode nos transformar em um deles. O ideal aqui seria como eu falei antes, e o Sing deveria ao menos pegar uma barra de ferro, ou qualquer coisa que ele pudesse usar como arma para manter uma certa distância dos zumbis, pois tudo que está salvando esse cara até agora é a armadura do roteiro, já que os zumbis estão sendo bem educados, esquecendo que o Bud existe e praticamente só indo pra cima do Sing. E falando nos zumbis, o General Chen de fato está certo, exterminar todos no hospital é mais fácil e seguro do que enviar soldados lá dentro para finalizar os zumbis. Porém tem algo que eles não estão levando em consideração: estamos em um mundo perto do colapso, onde qualquer recurso médico é escasso, e profissionais da área de saúde também. Então explodir o hospital vai ser uma queima completa de recursos e pessoal qualificado para cuidar dos 5 milhões de pessoas que vivem nesse lugar. Fora que sem qualquer infectado para estudar a doença e descobrir o que ela é e combatê-la, e principalmente de onde ela veio, só vai fazer com que no futuro outros adquiram a mesma infecção e iniciem essa maluquice toda de novo. Isso que eu estou levando em conta é que esses peixes não foram distribuídos para outras pessoas, pois aqueles empresários comeram, e o Sing tem um peixe em casa. Portanto, mesmo que seja perigoso, o ideal ainda é enviar homens para finalizarem a maioria dos infectados, resgatar os sobreviventes e capturar alguns infectados para serem estudados pelo governo. Além disso, a explosão de uma estrutura tão grande quanto esse hospital pode acabar comprometendo toda a estrutura desse quarteirão, gerando a destruição de outras estruturas ao redor. E ainda tem o fato de que alguns infectados podem acabar sobrevivendo à demolição do hospital, ou material biológico contaminado se espalhar. E sem soldados para fazer a quarentena, essas criaturas podem acabar chegando no centro da
cidade e começaram a espalhar a doença para toda a população. Esse general provavelmente estava com preguiça de fazer uma operação mais elaborada no hospital, pois é muito fácil você cercar todas as possíveis saídas e entrar com uma equipe tática extremamente preparada, limpando todos os infectados à base do tiro e com armadilhas sonoras para atraí-los. Sem brincadeira, galera, um alto-falante com um timer no lado oposto da equipe tática já iria chamar a atenção dos zumbis. Enquanto isso, outra equipe tática checa os sobreviventes por marcas de mordidas ou sinais de infecção. Depois disso, é só passar quem sobrar para uma quarentena extremamente segura e esperar para ver se alguém vai se transformar. Enquanto todo mundo se ferrava nos andares de cima, vimos que uma garotinha conseguiu escapar dos infectados e estava procurando sua família pelos corredores. E quando um dos seguranças percebe que ela estava indo em direção aos soldados, ele tenta pedir que eles não finalizem a garota, mas como foram ordenados a não deixar ninguém sair daquele lugar, os soldados finalizam o segurança e a garota sem qualquer hesitação. Após se acalmarem, o Bud e o Sing continuam andando pelo hospital totalmente devastado, até que entram no berçário, onde encontram a mãe do Bud ainda viva, dando seu máximo para proteger os bebês. Ao ver sua mãe, o garoto fica extremamente feliz, e ela lhe dá uma bombinha de asma, pois percebe que seu filho estava mais ofegante que o normal. Nesse momento, o Sing nota que a mulher tinha sido mordida, e a moça também já sabia que seu tempo estava contado, então ela pede para o Sing tomar conta do seu filho, e manda o garoto continuar seguindo o cara até o 10º andar, que era onde a doutora Rin estava. Porém, o Bud se recusa a sair do lado da sua mãe, forçando o Sing a levá-lo embora à força, e assim que saem da sala, a mulher começa a se transformar, e aí o Bud tem que ver a sua mãe zumbificada atacando os bebês de CGI que estavam ali, e os gritos dele chamam a atenção de vários mortos-vivos que estavam naquele andar, obrigando o Sing a pegar o garoto à força e fugir dali o mais rápido possível. Mas depois de sair do meio dos monstros, o cara decide fazer uma pausa na escada para o garoto conseguir se acalmar, e vendo que o menino já nem parecia querer mais continuar vivendo depois de tudo que viu, o Sing fala que ele tinha que ser forte para honrar a memória da sua mãe, já que ela iria querer que o garoto vivesse uma vida feliz por muitos anos, e até convida o Bud para ir com ele e a Rin para a cidade natal dela quando conseguissem sair dali. Isso dá um pouco de esperança para o menino que decide continuar. E aí vemos que faltam apenas 30 minutos para o lugar ser explodido. Já a Rin, depois de ver o vazio nas câmeras, a mulher simplesmente decide sair da sala de segurança para ficar em um corredor cheio de infectados e ir até o cara, totalmente desarmada. Vai ver, ela pensou que estava muito tranquilo as coisas e resolveu achar um problema. Mas enfim, ela acaba chegando até o leito onde a esposa do Sr. Vazu ficava, e pra sorte dela, o cara deixa a doutora entrar, falando que já tinha pedido um resgate há algum tempo e que logo estariam seguros. Mas em troca de levar a médica junto com ele para fora do hospital, o cara pede que ela arrume um pouco de sangue para sua esposa, pois o dela já estava quase acabando, e fala que era irônico o homem que salvou um país inteiro da destruição total não conseguir salvar a própria esposa. Em paralelo, o Bud e o Sing finalmente chegam ao 10º andar, e os dois veem a Rin correndo em meio a dezenas de infectados para a sala onde o sangue fica armazenado. Aí em poucos segundos, o Sing percebe que a mulher bateria as botas se ele não fizesse nada. Então o cara grita para chamar a atenção das criaturas e usa uma maca para derrubar alguns infectados. Depois o lutador pega uma haste de soro hospitalar para descer o cacete nos outros, conseguindo finalizar vários deles sem dificuldades e chegar até a sua namorada que estava sendo perseguida por um infectado. O problema é que o Bud não conseguiria abrir a porta para ajudá-la, já que a mulher tinha se trancado ali. Por isso, o Sing é forçado a quebrar a porta com um extintor de incêndio, e ele pede para o garoto ajudar a Rin enquanto ele segurava os infectados. Bom galera, infelizmente o Sing tem que começar a pensar em alguma outra forma de escapar desse hospital, pois nós vimos que os guardas do lado de fora vão finalizar qualquer um que tente sair daquele lugar. E galera, eu sei que essa é a única forma que o governo encontrou de controlar a doença, mas atirar em qualquer um que saísse do prédio, estando ou não infectado, poderia acabar gerando uma revolta na população, o que não é nem um pouco bom, pois a Tailândia está perto de colapsar como todas as outras nações desse mundo, e como a área ao redor do hospital já está sob controle das autoridades, o melhor seria criar uma zona de quarentena ali perto, onde poderiam trancar as pessoas que saíssem do hospital para analisarem se realmente estavam infectados ou não, pois as chances dos zumbis chegarem no centro da cidade com tantos homens armados no local são quase zero. E agora falando da mãe do Bud, infelizmente o Sing devia ter finalizado ela antes de sair da sala, primeiro porque seria um infectado a menos, e segundo porque do jeito que o Bud estava resistindo, as chances dele voltar até sua mãe e acabar sendo infectado eram enormes. É claro que ele tinha que fazer isso sem o garoto estar vendo, né? E por último, porque ele estava no berçário junto com um monte de bebês, o que garantiu uma carnificina de recém-nascidos de CGI. Quanto ao Sing, o cara gastou energia demais lutando de frente com dezenas de infectados, sem estratégia de fuga clara. A sorte dele é que o roteirista não quer que o cara bata as botas, e fez os zumbis virem um a um pra cima do cara, porque se todos os infectados viessem juntos, ele já estaria morto há muito tempo. Enquanto o Sing lutava contra a horda de infectados, o General Chai recebe o pedido do Vazu para irem tirá-lo do hospital, e sem hesitar ele envia seus melhores homens para resgatá-lo, avisando que só tinham 30 minutos para tirarem o político de lá antes que o prédio explodisse. Mas como a maioria dos infectados daquele andar estavam tentando devorar o Sing, os soldados conseguem chegar facilmente até o Vazu, e substituem a bolsa de sangue da mulher dele rapidamente, levando os dois embora dali. O problema é que no caminho eles são atacados por vários infectados
infectados, e o médico do grupo acaba sendo mordido, o que faz o esquadrão ter que finalizá-lo. E sabendo que sem o médico sua esposa iria acabar batendo as botas, o Vazou ordena que seus homens encontrem a Rin, pois ela era a única que poderia ajudar sua mulher. E falando na Rin, a coitada estava sendo perseguida por um infectado, mas quando estava prestes a ser atacada, o Bud dispara o extintor de incêndio no zumbi, ganhando tempo para a doutora escapar. Mas ela acaba fazendo barulho e chamando a atenção da criatura, só que a sorte está do lado dela, pois o Singh chega a tempo de finalizar o monstro antes mesmo que ele tocasse na sua amada, e juntos de novo, os dois percebem que precisam sair dali o mais rápido possível. Nesse momento, os três veem o Vazou e seus soldados chegando, mas quando o Singh aparece para pedir ajuda, os guardas atiram nele sem dó nem piedade, e tentam de toda forma arrastar a Rin para longe do cara, só que os disparos atraem mais infectados, e o Vazou se vê obrigado a pegar uma arma para se defender, e finalizar mais um dos soldados, fugindo dali com a sua esposa antes que o negócio ficasse feio. Com essa pequena brecha, o Singh consegue se recuperar e levanta no puro ódio, descendo o cacete em qualquer um que ficasse no seu caminho, seja zumbi ou soldado. E por incrível que pareça, o Singh desarmado consegue derrotar vários soldados treinados, e o restante que ele não derrota acaba sendo devorado pelos infectados, até que resta apenas o comandante do esquadrão, e esse é osso duro de roer, já que ele dá um bom trabalho para o Singh, conseguindo não apenas derrubar o cara, como também quase nocauteá-lo com um mata-leão. Mas como sempre, o roteirista está do lado do cara, e antes do soldado acabar com a raça dele, um infectado aparece forçando o oficial a largar o Singh para poder se defender. Mas quando ele faz isso, o Singh usa suas últimas forças para dar uma baita cotovelada na cabeça do soldado, conseguindo deixá-lo tonto e finalizando a luta com um baita chute no crânio do homem. O problema é que essa luta deixa o Singh à beira da morte, e ele acaba caindo no chão inconsciente. Por sorte, a Rin consegue arrastar o cara para uma sala com suprimentos médicos e cuida de todos os seus ferimentos, salvando a vida do seu amado. Alguns minutos depois, o Singh acorda e pede desculpas por sempre deixar a Rin preocupada, mas a jovem fala que apenas ficava daquele jeito por amar demais o cara, já que ela não sabia o que faria da sua vida se o Singh batesse as botas. Porém, o momento fofinho dos dois é interrompido quando o Bud percebe que o comandante da operação tinha virado um zumbi e estava infectando todos os outros soldados que o Singh tinha nocauteado. Então, vendo que estavam ficando sem tempo e faltando apenas 15 minutos para o prédio explodir, o Singh atrai o morto-vivo para dentro de uma sala e atira diversas garrafas de álcool nele, atirando fogo na criatura e finalizando a carbonizada. Bom galera, o Singh com certeza assistiu o canal para bolar esse plano do fogo, pois qualquer um sabe que colocar fogo nas coisas resolve tudo. Mas fora isso, tem tanta coisa errada aqui que fica até difícil saber por onde começar. Mas vamos iniciar pelo Singh, porque a armadura de roteiro desse cara é impressionante. Antes de tudo, é importante lembrar que o Singh estava nos andares mais baixos quando tudo começou, e ele sabia que os soldados estavam atirando em qualquer um que tentasse sair do prédio. Então o cara não deveria ter se exposto tanto nesse primeiro contato. O ideal seria ficar escondido e gritar que tinham pessoas não infectadas ali, antes de se mostrar. Afinal, aparecer do nada poderia assustar os soldados, já que até agora eles só encontraram zumbis. Então pode ser que eles nem tenham atirado no Singh na maldade, apenas acharam que ele era um dos infectados. E pessoal, o Singh pode até ser um bom lutador, mas ele sozinho vencer vários militares que treinaram a vida toda para missões assim beira o absurdo, principalmente porque ele tomou um tiro no ombro. Só deu certo porque o roteiro quis, já que numa situação normal ele só teria levado 5 tiros na boca e batido as botas. Ao invés de partir para cima dos soldados, o Singh deveria ter focado em barricadas rápidas e usado os próprios zumbis como distração em vez de lutar contra um esquadrão inteiro. Além disso, o Singh quase perde para o comandante e só sobrevive porque o infectado aparece convenientemente para salvá-lo. E como se não fosse suficiente, a Rin ainda arrasta o cara com um ferimento aberto no chão cheio de sangue dos infectados, e o Singh só não virou zumbi por pura sorte, ou melhor, por puro roteiro. Agora vamos falar dos soldados, porque esses caras são tão ruins quanto os Stormtroopers em Star Wars. Esses soldados foram muito burros, parece até que nunca tiveram um treinamento militar na vida, porque vendo que estavam cercados por infectados, e com um cara desarmado correndo na direção deles, ao invés de ter simplesmente recuado e se organizado em posição defensiva, formando um círculo de proteção em volta do Vazou e da esposa dele, os caras ficaram separados lutando cada um por si, e por isso foram eliminados facilmente. E galera, os militares deveriam ter colocado um soldado apenas para proteger o médico, já que essa é uma missão arriscada, e ficar sem proteção extra é aceitar o fracasso. E por causa disso, o grupo perdeu o cara facilmente, ou ao menos eles podiam ter levado 2 médicos, ou alguém treinado no básico para emergências, apenas para não ficar dependendo de uma única pessoa, porque se ela batesse as botas, a missão iria por água abaixo. E eu nem vou falar de ainda faltar 15 minutos para a explosão, já que quando o Singh chegou no 10º andar, faltavam 30 minutos. Então, nesse meio tempo, deu pro cara achar a Rin, lutar contra aquele monte de zumbi, tomar um tiro, lutar contra mais um monte de zumbi e contra soldados, desmaiar, ser arrastado, ganhar um curativo e acordar do desmaio. Tudo isso no tempo de 15 minutos. Queria eu que meu tempo tivesse rendendo assim também. Com um pequeno incêndio causado pelo Singh, os sprinklers do prédio acabam sendo ativados, e graças à água que caía do sistema anti-incêndio, os infectados parecem sofrer algum tipo
tipo de mutação bizarra, se tornando ainda mais agressivos e fortes, com bocas largas de orelha a orelha. E no caminho até o topo do prédio, o trio acaba encontrando o Sr. Vazou ao lado da esposa, que infelizmente foi mordida por um infectado. E quando a mulher começa a se mexer, o Vazou fala que a amava, e mesmo com os outros tentando de todas as formas alertá-lo que aquela não era mais a sua mulher, o homem decide ficar e acaba sendo mordido pela criatura, servindo como uma distração para os infectados que despedaçam o coitado, enquanto os outros sobreviventes fogem. Com isso, o trio corre até o estacionamento para tentar chegar até o topo do prédio, mas os infectados invadem aos montes do local, e vendo que não conseguiriam chegar no helicóptero dessa forma, o Singh pede que o garoto e sua amada continuem sem ele, e atrai os zumbis para longe deles. E aí o Singh começa a lutar bravamente contra as criaturas, derrubando vários deles, só que dessa vez eram muitos para o cara derrotar, e ele acaba encurralado dentro de um carro pelos mortos-vivos. Porém, o Singh não desiste facilmente, e ainda continua batalhando pela sua vida, mas vendo que não conseguiria escapar dali, o cara vai até o banco de trás e se esconde no porta-malas, explodindo o carro com a granada de um zumbi soldado, finalizando todos os zumbis no processo. E surpreendentemente, o cara consegue sair vivo dessa explosão. A armadura de roteiro do Singh é inacreditável às vezes, porém a explosão chama a atenção de mais infectados, forçando o homem a fugir dali o mais rápido possível. Enquanto isso, no topo do prédio, a Rin e o Bud conseguem chegar até o helicóptero, e depois de conferir que os dois não estão infectados, o soldado pergunta onde estava o Sr. Vazou e os outros soldados. Porém, quando fica sabendo que todos deslogaram do servidor, o oficial pede que os dois entrem rápido no helicóptero para saírem dali, pois faltavam apenas 10 minutos para o prédio explodir. Mas a Rin implora para o militar esperar mais um pouco, pois o seu marido ainda estava lá dentro, e vendo que a mulher estava desesperada, o soldado aceita esperar mais 5 minutos. O problema é que o Singh estava ocupado segurando uma manada de infectados, e por isso ele acaba chegando no último segundo para embarcar. Porém, o Singh percebe que se entrasse no veículo, as criaturas iriam para cima do helicóptero, e iriam impedir os soldados de voarem para longe dali. Então ele se despede da sua amada, e fica no telhado para segurar os infectados, e com uma serra ele consegue finalizar vários deles, permitindo que a Rin escapasse. Mas infelizmente ele perde a sua vida no processo, já que o prédio explode. No fim, vemos que a Rin conseguiu escapar até a sua cidade no interior, e acreditem se quiser galera, o nosso super-herói, e sim, dá pra chamar o cara disso, pois ele sobreviveu. O Singh entrou em uma caixa d'água e saiu ileso da explosão, ele e o zumbi que abriu a comporta. E bom galera, a única coisa que eu consigo pensar aqui é que esse maluco comeu o peixe e sofreu algum tipo de mutação, tornando ele imune à infecção, super forte e resistente. Sério, a armadura de roteiro desse cara é absurda. Ele desceu a porrada em vários zumbis sem uma proteção nas mãos, sobreviveu não a uma, mas a 2 explosões galera. Tacaram uma granada em um carro e se esconderam no porta-malas é a mesma coisa que apagar um incêndio com gasolina, e confiem em mim, de incêndio eu entendo. Isso só funcionaria se a granada estivesse do lado de fora e você dentro, e ainda precisaria ter o bloco do motor na frente para ficar de cobertura, e ainda é um grande talvez galera. E aí depois de sobreviver a isso, o cara conseguiu chegar no terraço, e em vez de tentar correr até o helicóptero, ele decidiu trocar vários olhares com a Rin, e deixar a mulher preocupada como sempre, para simplesmente se enfiar em uma caixa d'água e sobreviver a um prédio de 10 andares colapsando. Só tem duas opções pessoal, ou ele tem alguma mutação genética, ou o roteirista gosta muito dele. Vamos descobrir na continuação se tiver uma, né? Tirando isso, esse filme me lembrou bastante The Sadness, por conta da pegada gore e violenta. Os caras não tiveram dó de finalizar vários personagens, menos o protagonista, é claro. Esse aí não morre de jeito nenhum, mas bora passar para as notas. Começando pelo Vazou. Apesar desse cara ter se preocupado com a esposa dele até o final e ter alimentado a população da Tailândia por um bom tempo, no fim foi isso que o matou. Foi a busca por criar um novo tipo de alimento. É aquela velha história de mexer no time que já está ganhando. Se ele não tivesse procurado por esse peixe maldito, nada disso teria começado. Ainda mais considerando que esse é um peixe que fica no chão do oceano, então dificilmente um pescador iria pegá-lo. Então por ele ter sido responsável por começar um apocalipse zumbi, a nota dele é um 2. Já o Bud não foi aquele tipo de criança que só serve para atrasar no meio do apocalipse. O garoto conseguiu ajudar o Singh a finalizar os zumbis, dizendo que o alvo é a cabeça, além de também salvar a Rin com o extintor. Para uma criança em choque que acabou de perder a mãe, o desempenho do garoto tá excelente. Se ele não tivesse atraído zumbis em alguns momentos, a nota com certeza seria maior, por isso ele tira uma nota 7. E a Rin também ganha um 7, ela até que saiu bem em alguns momentos, como conseguir pegar a chave de segurança sem ficar nervosa, qualquer erro ali seria fatal. Óbvio que ela poderia ter escolhido salas melhores para se esconder, já que ela conhecia o hospital, mas encontrar o Vazou pelas câmeras foi o que salvou a vida dela, do Bud e do Singh de tabela, se bem que esse cara aí é o Superman, né? Antes de falar do Singh, precisamos abrir um espaço pro cara que espancou ele, o comandante do pelotão de resgate, que quase finalizou o nosso super-herói. Apesar disso, ele cometeu vários erros no trajeto, como deixar o médico do time ser finalizado, e isso praticamente condenou todos os seus soldados. Ele deveria ter mantido a formação até chegar em um lugar seguro, e depois ter voltado para buscar a Rin. Seria muito mais fácil e teria menos distrações, pois ficar cuidando de dois civis, com um deles estando em uma maca,
é um trabalho bem complicado. Por conta desses erros, o cara vai receber uma nota 6. Passando pro nosso super-herói, o cara consegue se virar muito bem contra os zumbis mesmo no começo de tudo, improvisando formas de imobilizar o morto-vivo que não parava de atacar, e fora as partes humanamente impossíveis, o cara aguentou bastante porrada. Ele vai ganhar um 8, mas com ressalvas, galera, pois se não fosse a armadura do roteiro, esse cara com certeza iria se infectar no meio das trocações de soco com os infectados, já que eu duvido muito que teriam tantos banguelas nesse hospital, e aí a nota dele iria bater lá no vazio. Agora falando dos zumbis, esses infectados com certeza vão dar muito trabalho para serem contidos, pois eles sabem atacar em manada e tem um easter egg escondido, pois quando se molham, a infecção parece ganhar um buff, e deixam os zumbis mais fortes ainda. Então para parar uma horda desses zumbis, iria precisar de muito poder de fogo, sem contar que a pessoa volta à vida em poucos segundos depois de bater as botas, e apenas minutos depois de ser infectada. E esses infectados recebem uma nota 8, pois eles são vulneráveis às fraquezas comuns dos zumbis, como barulhos por exemplo. Me contem aí quais são as notas de vocês. Fala galera, e se vocês tivessem que sobreviver lutando contra os infectados evoluídos desse mundo apocalíptico, vocês acham que dariam conta? Me contem aí nos comentários. E se você tivesse ficado preso em uma parte do mundo dominada por infectados sedentos por sangue, o que você faria? Quer descobrir se esse pessoal vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de evitar ao máximo ficar em ambientes aglomerados. Nunca se sabe quando um novo vírus pode surgir e infectar todo mundo.